Rádio e TV Câmara Catanduva, estamos iniciando mais um Acervo Catanduva, entrevista com gente que faz parte da história da nossa cidade. Hoje, em nosso estúdio, temos a grata satisfação em receber o senhor Antônio Cândido Batista, que é aposentado, comerciante, empresário e ex-proprietário da rede de supermercado Curitiba. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem. Senhor Antônio, nós queremos agradecer o seu convite em estar aqui conosco hoje, como também dizer ao senhor que a gente tem muita satisfação em recebê-lo, principalmente pelo que o senhor representou para o Catanduva e por o que o senhor ainda representa como empresário e como comerciante. Em nome do presidente também, Marcos Cripa, nós queremos agradecer o senhor ter aceitado o convite para essa entrevista do nosso Acervo Catanduva. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. E tenho muito a agradecer aos senhores de procurar a gente para fazer uma entrevista dessa. O objetivo maior da Câmara, dos vereadores, do presidente, do Marcos Cripa e desse programa é para que fique gravado nos anais da história da cidade uma entrevista com o senhor e para as pessoas terem conhecimento quem foi o senhor Antônio Cândido Batista. Casado, senhor Antônio? Lógico. Casado. Com a dona? Lúcia, 64 anos. O senhor está casado há 64 anos com a dona Lúcia? Dona Lúcia viva, né? O senhor tem 86, é isso? 86 anos. Filhos? Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Netos? Neto, 4. 4 netos. Senhor Antônio, os seus filhos foram nascidos em Catanduva? Nascido em Catanduva. O senhor é de Catanduva? Não. Nasceu aqui? Não. Não. Eu sou de Minas Gerais. Eu sou da região de Juiz de Fora. A cidade que pertencia a nossa chama Chácara. Ficava a 15 quilômetros longe da onde nós morávamos. E Juiz de Fora ficava a 30 quilômetros. Nós éramos criados no sertão mesmo. Sertão de Minas, né? De Minas. De Minas Gerais. De Minas Gerais. E o senhor veio para cá... Eu vim com 15 anos, nunca fui na escola. Sua família veio? Família toda? Veio toda a minha família, toda. Mas por que Catanduva? Aqui é o seguinte, meus pais, antes de mudar para cá, eles vieram aqui, ele e um tio meu. Esse tio mudou primeiro. Aí depois ele veio, nós mudamos para Santa Cruz das Palmeiras. Nós ficamos uns 4 meses numa fazenda, que chamava Grotinha. E depois ele veio aqui e nós mudou para cá. Veio para a fazenda do Capitão Zé Pedro, na fazenda São Sebastião. Zé Pedro da Mota? Zé Pedro da Mota. E aí o senhor veio com 15 anos? Com 15 anos. A família toda? Aí nós... Veio para a roça, né? Veio para a roça. Para a roça. Meu pai gostava de café de meia, procurou pegar café de meia. O café não tinha valor nenhum. Mas tinha muito café, né? Tinha muito café. E aí, passado uns 3 anos, 4 que nós estávamos aqui, deu uma geada em setembro, matou tudo o café. Aí nós mudou de lá. Entendeu? Agora, antes de eu fazer essa mudança, como eu não tinha escola, não tinha nada, um tio meu comprou um empóriozinho aqui na rua São Paulo. E ele trabalhava com gente. E eu larguei da minha gente e vim trabalhar com ele. No empório? Não, eu vim trabalhar com ele para trabalhar com o pessoal que tomava conta. Entendeu? Então ele me pôs para mim tomar conta. E foi aí que eu consegui aprender a ler, escrever, fazer conta, entendeu? Porque eu sabia toda a letra e todos os números, mas só que eu não sabia juntar. Sozinho o senhor foi aprendendo? Sozinho. E aquela época que o senhor veio para o empório, as coisas eram em sacos, né? Era. Saco de 60 quilos. Pesava 1 quilo, 2. Era enrolada a boca, né? Costurado com... isso. Não tinha nada, só a balancinha. Era uma sujeirada danada naquele tempo, né?
Então, nós foi trabalhando. Pegava serviço assim, até que caiu na fazenda desse Muriano, que ninguém gostava dele. Muriana porque era Muriano. Era um Muriano, era um homem... Pão duro mesmo. Quando teve na guerra, que teve aquela troca de dinheiro, ele levou de carroça o dinheiro dele. O dinheiro dele. É porque tinha muita moeda, ele levou de carroça. E ficou lá dentro do banco contando, não entregou para a turma não. Ficou os 3 dias lá contando o dinheiro. O dinheiro que ele tinha. O dinheiro que ele tinha. Nossa, mas teve que trocar o dinheiro na época da guerra? Teve. Foi em 1940, de 40 a 45, né? Foi de 43 a 44. Que teve que trocar 43, o dinheiro. Teve que trocar. E vocês davam aquele dinheiro e pegava qual? Acho que era aí eu não lembro. Sei. Aí eu não lembro como é que foi. Mas tinha que trocar. Era na época, porque era R$1.000. Mas e era aí moeda. Tinha passado para Cruzeiro, né? Devia de ser aí. Que a maioria era moeda. Moeda. E aí acho que o Cruzeiro nasceu como papel também. Dinheiro em papel, né? Em papel também, moeda e papel. Sei. Entendeu? E ele foi com uma carroça. Ele ficou com a carroça contando dinheiro. Mas eles eram uma gente assim de poder, mas como ficou a guerra, aí não tinha gasolina, ele montou o carro em cima de 4 cavaletes e ficou lá. Ele tinha um empório aqui no Genópolis. Ele, do jeito que foi, ele fechou. Essa parede, depois de muitos anos, caiu os tachos, bacia, torrador, peças que nós não usava, nunca mais já, entendeu? Caiu na rua, entendeu? A parede caiu tudo. Caiu tudo. Eles perderam tudo essa gente. E esse homem era um homem que ninguém gostava dele. Olha, e deu certinho para mim. Que chegou lá, eu tinha que dar o nome de todos que estavam trabalhando, tinha 40 homens trabalhando, eu tinha que dar o nome. Foi bom aquele aperto, porque, por exemplo, tinha 3 Antônio. Eu punha o primeiro A, o segundo 2, e marcava bem a filosofia, nunca errei. E aí tinha plantado algodão, ele falou, quando for colher algodão, você vai ter que receber esse algodão, entendeu? Aí que me apertou. Aí foi, você sabe que dentro de um mês eu aprendi as 4 contas. E aí fui procurando juntar as letras com jeito, a necessidade que obrigou o senhor a aprender, entendeu? E aí quando chegou na época da catadeira de algodão, aí eu fui embora, entendeu? Mas saí com isso aí. E aí eu fui praticando. A hora eu tinha folga, eu estava escrevendo, estava fazendo conta, entendeu? E tinha uma memória muito boa. Porque é tão certa que eu tinha memória boa, que eu, na véspera de eu abrir o supermercado da Praça da República, em fevereiro de 70, é que eu larguei, que eu comprei aquela, uma facite, que parecia um trenzinho de ferro, as primeiras. Lembra dessa? Aquela... Então, eu fazia e desfazia mais rápido que eu. Era aquelas contas, né? Porque aquela de número, eu fazia mais depressa, de memória. Então, eu não acreditava nela. Agora, aquela eu acreditava porque eu via fazer e via desmanchar. Já dava conta. Né? Aí eu fui fazendo, aí é que fui aprendendo a acreditar nas contas, entendeu? Isso em 70. Você vê quantos anos que eu fiquei. Eu comecei num sítio, quando eu estava nesse desenvolvimento, meu tio vendeu o empório. Foi embora. O senhor no empório era um gerente. Seria um gerente. Não, aí não. O senhor não tomava conta de todo mundo? Não. Eu ia lá só substituir, porque eu tinha meu primo ia fazer o tiro de guerra.
Quando o dia que ele não ia, ele tinha que ir, eu ficava no lugar dele. Entendeu? Eu tive que aprender na marra mesmo, a força, entendeu? Foi uma coisa forçada. E... Dava desespero? Ficava apavorado? Ficava apavorado. Sim, porque você ficava com medo. Porque além de você fazer, você tinha que fazer de memória para conferir, para não fazer errada. Entendeu? Eu não gosto de coisa errada. E era aqui na Rua São Paulo? Na Rua São Paulo. E aí, quando eu estava acertando, ele vendeu o empório. Aí eu fui para a fazenda, carpi café outra vez, entendeu? E aí que deu essa geada, né? E que meus pais teve que mudar de lá e mudamos para a Fazenda Santa Clara. Fazenda Santa Clara é essa aqui, que agora, hoje é uma cidade lá. Onde é que é? Na Vila Soto. Ah. Essa estrada... Era uma fazenda. Quando eu estava fazendo essa estrada, fazendo aquele aterro daquela ponte, eu era colônio. Então, dia de domingo, porque eles não paravam. Nós ficávamos assistindo os burrinhos puxar a terra. Ia sozinho. Chegava no lugar, virava, descarregava e voltava no lugar. Trabalhava o dia inteirinho os burrinhos. E nós ficávamos assistindo. O burrinho andava sozinho? Sozinho. Isso foi em 1944. Estava passando para 1945. Na época da guerra ainda. Época. Foi o ano mais difícil, porque eu casei em outubro de 44 e a guerra acabou em maio de 45. De lá, nós assistimos a festa aqui em Catanduva, da onde eu trabalhava, que era um lugar alto, os fogos e tudo, né? Aquilo foi uma alegria para nós, porque quando eu me entendi por gente, eu entendi na guerra, entendeu? Era uma coisa terrível. Aí quando fez tudo aquilo lá, foi uma alegria para nós. Faltava tudo, né, na época da guerra, né? Tudo. Alimento. Tudo difícil. Leite, tudo, né? Tudo. Dinheiro não se tinha, né? Não, dinheiro não. Tinha-se muita troca, né? Trocava porco muita por coisa. isso, por aquilo, né? Isso. Dinheiro era muito pouquinho. E essa fartura de roupa tinha? Não. Que é isso? Era tudo dentro de um controle. Não tinha nada. Andava descalço, quando muito uma botina. Fazia calça e paletó com aqueles pano... Nossa Senhora, o seu Renato outro dia falou... É aquele pano bem rude, eu lembro. Lembra? Eu não lembro mais o nome. Eu também não o nome. Lembrando. Mas era uma roupa que você comprava, durava mais de um ano. Entendeu? E era para usar só dia de missa mesmo. Isso. Aí, aquela de missa, aquilo durava muitos anos. Aquela de trabalhar que durava um ano. Entendeu? Porque eles enchiam de remendo. Ia remendando. Ia remendando. Hoje você não vê mais, nunca mais isso aí. Entendeu? Era uma pobreza medonha. Entendeu? Nunca eu pensava na minha vida que ia haver um Brasília assim. De jeito nenhum. Entendeu? E a Catanduva, a cidade aqui também, que era Catanduva... bem pequeno naquela época, né? A Catanduva era muito grande, sabe por quê? Porque todas essas cidades vizinhas, era tudo Catanduva. Depois é que foram tomando dela, entendeu? Isso era uma cidade grande. Até Ibirá. Pindorama, Ibirá... Não, Pindorama não. Não, Pindorama já sempre foi separada mesmo. Agora, a Catiguá, a Tabapuã, Novaes... pertencia tudo ao município de Catanduva. De Catanduva. Caputira, Elisiário, São João de Itaguaçu, Ibirá, era tudo. Tudo Catanduva. Tudo Catanduva, entendeu? Quando foi feito o cassino, fez para Catanduva. Que foi feito em Ibirá. Em Ibirá. Ademar de Barros. Depois foram tomando, entendeu? Pegaram daqui, dali. Aí Catanduva ficou pequena, entendeu? Catanduva... Eu acho assim uma cidade de um grande privilégio, porque nós tivemos, na década mais ou menos de 48, mais ou menos, igual de Rio Preto.
Nós já foi superior a Goiânia. Nós foi superior a... Como é que chama? Essa cidade grande aqui de Minas, da cabeceira. Uberlândia. Aqui. Uberlândia. Entendeu? Uberaba, Uberlândia, ali o Uberaba não. Uberaba era grande. Sempre foi grande. Sempre foi grande. Uberlândia é menor. A Uberlândia estava começando, entendeu? Aí, quando começou a construir Brasília, é que foi embora tudo, entendeu? Que Goiânia hoje precisa com umas 12, 13 catanduva para fazer uma Goiânia. Goiânia é muito grande. Muito grande. Hoje tem com quase 1.300.000. Mil habitantes. Uberlândia. Uberlândia é quase 600.000. Rio Preto já vai para 450. 500 mil habitantes. Praticamente. E já ela vai, porque o progresso deles é muito grande. Muito grande. Os órgãos, a maioria dos órgãos regionais estão tudo em Rio Preto, né? Aqui onde o senhor falou, a Vila Soto, que era uma fazenda, que depois também tornou-se uma chácara grande dos Clemente Souto. Porque ali tinha o Pinote, entendeu? Tinha um outro, que eu não estou lembrando aqui, tinha uma outra fazenda no meio. Não é do Clemente Souto, não? Souto. Clemente Souto. Isso. E vinha até na beirada do rio. Ia. Depois lotearam Quando eu casei, que eu já conhecia ali, dia de domingo, à tardezinha, vinha pescar ali, eu passava no meio do tabuão. Porque esse rio nosso representava grande, porque era muito tabual, e esse tabual, mesmo na época que não tinha água... Tinha muito bambuzal. O rio parecia um rio grande. Eu me recordo. Então, quando que é o Minguta. Quando foi tirando essas tabuas e foi arrumando, o rio foi encolhendo, porque não tem água. Para nós ir pescar lá, tinha que passar num determinado lugar, que senão não dava para passar. Era fundo. Vinha pescar no formigão, dava até dourado o formigão. Olha, você vê hoje. Nossa Senhora, o formigão... Hoje nem cascudo aguenta ele. O formigão, ele ficava exatamente, sabe onde? Onde é o Emílio Carlos assim, era chamado curva. Para baixo. Aonde nós não tem aquele calipau, ali a turma anda. É ali. Onde é o carnaval hoje? Ali, no fundo. Ali era um formigão e formiguinha era mais raso. Isso. Ali. Pescava mesmo. Lá tem até os sinais, porque ali era meio represado. Ali acho que chegou até morrer gente afogada. Era um lago grande ali. E era fundo. Fundo. E de tardinha, você ia lá, dava muito peixe. Entendeu? Bom, isso daí, eu estava dizendo outro dia, era um pântano, Parque Iracema. Tudo, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha nada. Do rio para lá não tinha nada. Nada. São Antônio, a sua infância, então, a maior parte dela foi em Minas. Não, eu vim de lá com 15 anos. 15 anos, aí o senhor já estava adolescente, né? Já estava. Mas nessa época, a gente está dizendo assim, sua infância, adolescência, foi só trabalhar também Só trabalhar. Na fazenda, na roça, né? Só trabalhar, não tinha... A folguinha que tinha era de noite e de domingo. E tinha tinha essa época? Que as não tinha ainda, tinha. Né? Aqui na cidade, sim. Sim. Aqui em Catanduva tinha, entendeu? Que era na até na Rua Lagoa, em Catanduva, você vê como é que era. Os ricos ficavam de um lado, os médios aqui no meio. Aonde isso? No fute? Aqui, no fute. E do lado de cá os pobres. E os pretos, em frente ao comércio e indústria. Era tudo separadinho. Pela roupa se conhecia. Em frente ao banco. Em frente Comércio ao e Indústria. Banco, Então, automaticamente, as próprias pessoas já se separavam. Separado, era tudo. Pobre, classe média, rica, e os preto, negros. Tudo separado. Que coisa. Não era assim. Porque também, nessas épocas, não fazia muitos anos que tinha acabado o cativeiro. Ainda tinha um pouco, né? Você entendeu? Ainda tinha muita gente que escravo trabalhando. Que foi principalmente na agricultura. Porque está fazendo quanto? 130 anos, né? 135 anos. Da carta, né? A minha avó,
se ela tivesse aí, devia estar com 145 anos. Ela viveu no tempo do cativeiro, ela contava tudo para nós. E eu, aonde eu morava, lá nessa chácara, era tudo nego que foi escravo, os filhos dos escravos. Trabalhei no meio dessa gente. Foi um tempo muito Muito terrível, bravo, né? muito difícil, entendeu? E para o meu pai era uma coisa assim um pouquinho melhor. Mas depois, em 29, deu aquela crise, que em 1930 queimou o café, né? Geada. Não, queimou. O Getúlio Fogo Vargas mesmo. mandou queimar o café. Por que queimou? Porque tinha excesso de café. Era- Podia até fazer mal. é. Então mandou queimar. Entendeu? E quem que queimava? Os Aí- próprios fazendeiros? Ou Não. Vinha pessoal do governo, Não, era pessoal do governo. que vinha e queimava. botava fogo. Punha fogo no café. E você tinha que colher o café, não colhia, o perdia café, tudo. Não, o café que estava coído. Ah, que já estava em coco ali. Que estava coído, no terreiro. estava até limpinho. Tava no terreiro ali. No terreiro. Não é os pés, não, os pés ficou... Queimava tudo. Queimava tudo. Mas naquela época também se plantava algodão, café, amendoim, né? Porque não tinha soja aquela época. Mas nessa região nossa era só café. Só café. Cana tinha algum Não, pé? nem via falar nisso. Quando você via era um pé ou dois de cana. Era, isso. Era uma coisa. Mesmo aqui no estado de São Paulo, quando nós mudamos, também não tinha. Era cana que plantava para criação, para Criação, gado. gado, cavalo. É. Me lembro, cortava em rodelinha e ia pondo Isso. no coxo ali No para eles coxo. comerem. É. O senhor então começou a trabalhar cedo. Comecei com 6 anos. Então, e hoje, se o senhor for trabalhar com 6 anos, não é permitido. Não, que é isso? Nem com Nem 12, com 13. 12, 13, 14, não é permitido. Não é permitido. O senhor vê que o senhor está Entendeu? dizendo que o senhor teve que aprender tudo sozinho, porque o estudo naquela época era muito Não difícil. tinha. Minha mãe contava. Não Mas tinha você como vai- estudar. Professor, você não está vendo aí, de 70 para cá, quanto nós tinha de pessoa alfabetizada em 1970? Entendeu? Acho que não tinha metade. É. Você vê, o problema que nós estamos criando aí agora é que os professores, acabou os professores. Tem os professores tudo novo, tudo já na cultura nova. E os professores... Antigos. Os antigos acabaram. Então, e os professores, uma cultura bem fraquinha. Agora, se isso vivesse aí uns 10, 15 anos, eu achava bom, porque ajudou muito. Porque hoje, de analfabeto mesmo, não tem 10% no Brasil hoje. Não chega porque... Acho que não tem. Então, foi uma grande coisa. Agora, fez um estrago que deixou. Porque agora, eles vão ter que importar professores aí para pimar a turma Porque aí. a maioria não está querendo mais fazer cursos Bom, para dar aula, não, do jeito que está. Outro dia ainda estava passando na televisão os professores, professoras, que ganhavam igual um gerente do Banco do Brasil. A época que as pessoas, os alunos levantavam quando o professor entrava. Quando nós veio para Catanduva, aí já em 1943, né? Nós passávamos perto de um professor que todo usava chapéu, tinha que ter um chapéu para o professor. Porque, como diziam os antigos, ele era letrado, né? Era professor, sabia bastante. A gente contar hoje para o jovem assim, fala, vai mentir para lá, né? Não acredito. Então, deixou muito. Devia de ter feito isso aí um pouquinho antes. Entendeu? Ô, Sr. Antônio, fala uma coisa para mim. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e o senhor pode dizer assim, por exemplo, o senhor começou com o Empório na Rua Brasil, com a Belém, quando o senhor começou, aí depois como é que o senhor foi, a sua vida profissional mesmo? Como que foi? Como que foi? Como é que o senhor saiu de lá da roça, que o senhor estava ali na fazenda, e deu esse estalo de abrir aquele empório, o que houve? Como é que aí foi? Tudo foi assim. Aí que eu aprendi
essas contas com esse Muriano. Aquele que foi trocar e foi dinheiro de desenvolvendo carroça. as letrinhas, aquelas coisas. Eu casei num ano, eu e a minha mulher, nós tocou 5.680 pés de café. Tocou, quer dizer, cuidava dele. Cuidava dos pés de dele, café. Carpia. entendeu? E nós, quando terminou, nós não precisou daquele dinheiro. E nós casou devendo. Que as empreitas que nós tiramos, nós pagou e deu para nós comer. Que nós comia mal, porque nós combinamos dois que nós tinha que sair de qualquer maneira da roça. Só me fala uma coisa, o comia mal o que era? Arroz, feijão? Comeu o que mal que era, comia arroz, feijão, que nem eu comia Com farinha de banha? mandioca, farinha de mandioca, Com banha também, né? Gordura de porco, não gordura de porco, Tinha mas óleo. muito pouquinho que nós usava, entendeu? Mas aquilo foi só aquele ano. Mas o foi arroz e mais ou feijão menos tinha? 10 meses, arroz e feijão. era? E mandioca e... Não, verdura, essas coisas, nem Não. pensar, não, nada. E só trabalhava, entendeu? E aí fizemos 10 meses assim. No 11º mês, nós mudamos da Fazenda Santa Clara para a Fazenda São Sebastião, que esse tio meu vendeu lá e pegou a empreita grande na Fazenda São Sebastião. E eu peguei 3.500 pés de café dele, porque aí a minha mulher já tinha... A menina já não podia trabalhar mais, entendeu? lavoura. E lá nós montamos um boteco na fazenda. Esse boteco tocava de noite, dia de domingo e dia de chuva, entendeu? Boteca era um Um barzinho bem um empóriozinho. empóriozinho. Que você via ali de tudo, né? Entendeu? Então eu falo para ela, nós sofremos só aqueles 10 meses. Já no outro mês, para comer normal, assim, foi difícil. A comida bem temperada, comida forte, fomos com jeitinho até poder comer direitinho. E a minha mulher, quando nós mudamos para essa fazenda, ela estava de dieta. Deu um temporário, descobriu, ficou com dieta recolhida. Aí, que é um perigo, né? Quando ela sarou, ela e a menina pegou sarampo e recolheu o sarampo. Quase tinha que morre. ficar... Porque naquele tempo o sarampo matava mesmo. Matava. Aí ficou lá, olha, que lona que ela passou. Aí depois, quando ela estava ficando firme, pega a maleta. Ela foi uma das primeiras pessoas Naquela época... que veio no posto. Mas olha, foi na veia a mesma injeção, viu? Foi uma só. Cortou, nunca mais ela teve A nada. maleta era aquela febre que E pegava... o medo que nós passamos, porque na fazenda estava dando tifo, e vinha matando a turma. E quando ela pegou, pensamos que era o tifo. Aí viemos aqui na cidade, era a maleta. Aí tomou, cortou. Aí ainda estava naquela luta. Mas já estava melhorando. Melhorando. Mas aí já tinha de tudo, entendeu? E aí afirmemos, viemos até agora. Mas aí o senhor... Aí do boteco lá... Desse boteco, terminou o ano, nós veio, abriu o Empório Mineiro. Onde era? Na Rua São Paulo. Aqui em cima. Abrimos o Empório Mineiro em 1946. Eu e esse tio meu. Os filhos dele foram embora para São Paulo. Ele tinha um casal. Aí depois, no fim de 49, esse filho dele quis voltar. Como é que chamava esse seu tio? Zé Júlio Felício. Seu tio. Júlio Felício. Será que você conheceu? Eu era muito amigo do José Júlio Felício, que morreu de acidente. Não é? Zé Júlio fazia educação física. Felício. São o que morreu de acidente. Era muito. O pai dele, o avô dele, que eu trabalhei com o avô dele. O pai dele está vivo até hoje. O pai dele está aí vivo. Entendeu? E aí, abrimos o Empório Mineiro. E fomos trabalhando.
vamos trabalhando com jeito. E eu de ficar assim, terminava de noite assim, eu ficava lá. E ia até acertar, passei até a entender, até contabilidade, entendeu? De tanta atenção que eu dava para aquilo ao ali, empório. ao empório. E fui desenvolvendo. Agora, muitas coisas você não aprende, porque se você não tiver professor, o negro disse assim, olha, a gente, não, sem o professor o negro não aprende. Difícil. Não. Difícil. Ele desenvolve tudo, mas o professor é na cabeça, entendeu? O professor é tudo na vida do ser humano, entendeu? O senhor, como uma pessoa de 86 anos, está dizendo isso. O professor é tudo na vida do ser humano. É tudo na vida do ser humano. Eu acho que essa seria uma grande mensagem para esses jovens de hoje, né? É. Que não respeitam os professores. Claro. Quando nós vemos isso, nós ficamos pensando, meu Deus indignado, do céu, né? Se soubesse o que é o professor, nunca eles faziam isso com o professor. De lá da Rua São Paulo... Aí da Rua São Paulo. Aí esse meu, o Zé Júlio, que é o pai desse, que era teu amigo, veio embora. Aí eu vendi a minha parte para ele. Eu vendi por 20 mil. 20 mil cruzeiros. 20 conto. 20 conto. 20 conto. Quando eu comecei com 5 lá. Então o senhor já estava lucrando 15. Vendeu por 20. Dentro dos 3, ia fazer 4 anos. Aí eu vendi, ele tinha só 10, me deram 10 conto. Ficaram me devendo 10. Aí, naquele tempo, não existia esse negócio de cara vender ponto, vender isso. E tinha um barbeiro encostado no Bar do Povo, que tinha vindo do sítio, chamava João Nardi, esse barbeiro. E pôs uma barbaria, mas ficou um negócio a barbaria. E apareceu um louco lá e comprou por um dinheirão a barbaria dele. E justamente aconteceu naqueles dias. Ele foi, comprou um terreno e foi lá e falou para mim, eu vou fazer uma casa para você. Entendeu? E fez mesmo. Fez a casa minha, alugou a casa. Quer dizer, naquele tempo uma casa, como ele alugou, valia mais ou menos 200 cruzeiros. Eu pagava 950. Entendeu? Eu fiquei lá 9 meses. Em 9 meses eu comprei a casa dele por 60 conto. Entendeu? Dei 40 e fiquei devendo 20. Passados 60 dias, eu paguei o resto para ele. Onde era a casa? Na rua Curitiba. Está lá o lugar onde eu comecei. O salão, 20 metros. Onde eu comecei. Só vendia dinheiro. Eu contava 24 metros com a calçadinha que tinha. Entendeu? Está lá o salãozinho, tudo separadinho. E aí, quando eu comprei a casa, né? Está lá a outra parte, ficou separado. Está lá ainda. A marca ficou lá. Em 9 meses eu comprei a casa dele. Aí passado mais uns tempos, eu rematei na praça, comprei uma esquina e a outra parte era da prefeitura. Eu consegui também. Entrei na concorrência na praça pública e consegui rematar. E aí eu construí essa casa lá. Mas foi uma luta, eu e a minha mulher, entendeu? E o senhor já estava com o empório? Já estava com o empório, só vendia dinheiro. Aqui na rua Curitiba. Aí foi o primeiro seu, porque então. A base seu foi o primeiro. Quando eu estava no sítio, eu percebi que eu tinha, assim, atração para criança, assim, né? O jeito como eu falava com as crianças, né? Então, quando eu vim para Catanduva, eu comprei aquele latão de caramelo. Você ia passando na calçada com a criança, eu chamava a criança. Toma aqui. Entende? Dava um caramelozinho para a criança. Né? Nossa, naquela época, que ninguém tinha dinheiro para comprar. Você está entendendo? A criança ficava louca.
E fui criando amizade. Aí, passei a trabalhar com fogos. Aí eu tinha... Fogos de artifício. Bombinha. Então aqueles traquinhos, aquele menino que me trazia o freguês para mim, ele ganhava um traquinho daquele, entendeu? E eu orientava eles direitinho como soltava, como fazia, entendeu? A meninada, com medo que eu não dava para eles, nem a bala, né? Eles me obedeciam. Você vê que eu vivi muitos anos com eles. Eu só teve um menino que me desobedeceu. Um menino. Esse menino estava passando as mãos no balcão assim. E meu irmão tinha tirado a lâmpada para fazer limpeza. E estava chovendo e ele peladinho. Enfiou o dedo. Tomou choque. Nossa, mãe. Mas o pior foi isso. Tinha um amigo nosso, ele tinha um cavalo ensinado, e ele estava piando do cavalo. E esse cavalo era só ele, ninguém passava perto desse cavalo, era só ele. O menino no choque que levou passou de baixo. O menino foi correndo na calçada e o cavalo no meio da rua. Um quarteirão longe. Já pensou que esse moleque passou? Nossa O moleque de um lado, o cavalo do outro. Entendeu? Então, esse menino, esse criou, que nunca me olhou, que ele pensou que foi eu, entendeu? Que fez isso. Mas todas as crianças me adoravam. Você vê que quando eu fui para Curitiba, eu fui direto vendendo a dinheiro, entendeu? Também um saquinho de açúcar custava 65 cruzeiros, era de arroba. Aquele tempo. Sim. E eles vendiam por ano. 120, 130, entendeu? E eu punha lá 60 cruzeiros. Porque ninguém tinha dinheiro. Você podia pôr. Custava 65. Entendeu? Nossa, aquilo fazia um comentário, mas ninguém. Quando um acertava aquilo lá, eu ficava falando sozinho, que era 5 pau para ganhar 5 cruzeiros. Não era fácil, não, viu? Mas de vez em quando algum me acertava. Então aquilo chamava atenção. Em menos de um ano, eu comecei a atacar os comerciantes cá de baixo. Do lado de cá? Que é do outro lado. Não, é do mesmo lado, porque era na rua Curitiba. Aqui na frente do Santarião ali, né, da igreja ali, é que tinha os comerciantes. Eu vinha atacar os comerciantes ali. Já tinha essa época o Empório São Pedro? Não, o Empório São Pedro veio depois, bem depois. E o senhor Renato veio depois também? O Renato, muito depois. O Renato é meu amigo. Ele falou muito bem do senhor, que ele abriu aqui. O Renato, eu conheço ele quando ele estudava, ele me vendia fubá, quirela de milho. Ele falou... Batata, cereal. Maranhão, estou aqui na rua Maranhão, então é cerealista. A outra coisa que você vai achar graça. Ele falou, por que eu vou vender só batata? Vou começar a vender sabão em pó também. Foi isso mesmo. Sabão em pedra. Foi verdade mesmo. Foi. Não, porque nós somos amigos daquela época e ficamos sempre amigos. Ele falou muito bem do senhor Renato. Que o Renato é professor. Ele estudou com dificuldade, deu aula, mas depois não quis dar mais aula. Depois ele foi ser motorista de caminhão. Foi. Transportava mercadoria. Aí abriu um açougueiro lá em Catiguá, em escala grande. Ele é de... Ele não contou, não? Contou. O couro de porco. O senhor vendia o couro de porco. Ele jogava fora o couro de porco, ele foi lá e pegou. Ele falou, o senhor Antônio, o açougueiro, ele jogava o couro de porco fora. E eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, se eu fritar isso... Não foi eu que jogava, não. Quem jogava o açougueiro lá. E aí ele virava torresmo, né? Virava torresmo. E ele vinha e cortava. Ele vendeu uns 2 meses. Aí os caras descobriram e tomaram dele. Mas o Renato... Mas isso é tino comercial, né? Olha... Como é que você enxerga isso, né? Ele tinha um empóriozinho com os irmãos dele, em Catiguá, que fazia inveja. Eu fui lá ver. Olha, era um negócio... Acho que o cara, quando tem que vir mesmo, velho. Tem tino, olha, né? Ninguém tinha um empório que nem o dele, viu?
limpinho, bem arrumadinho, né? Que outras coisas também que colou muito quando eu saí do Empório Mineiro e abri o Curitiba. Curitiba. Então, já havia aqueles elásticozinhos. Eu comprava tudo aquelas Por que o senhor porcarias. abriu com o nome de Curitiba? Porque a rua chamava Curitiba. Ah, Rua Curitiba. E eu queria pôr Santo Antônio. Os fiscais para Santo Antônio já tem. Põe Curitiba, foi o fiscal que... Põe Deu a Curitiba. ideia. Aí deu a ideia e pus Curitiba. Aí o senhor abriu um, abriu outro. Não, aí foi abrir aquele lá. Lá? Até que... Não, aqui o Curitiba. Aí fui com jeitinho, né? Depois construí o grande, né? E foi assim que nós foi fazendo. Mas foi De assim... empório passou a supermercado. A supermercado. Para chegar lá no supermercado, você vai ver como é que foi. Porque Lá na Rua Brasil, onde é o Chacareiro hoje, foi um dos primeiros, seu. Não, Não. lá foi bem lá Nossa, para frente. minha mãe não saía de lá. Então, nós, primeiro, foi o Curitiba. Depois nós veio para a esquina, construímos na Curitiba. Na esquina. Aí já fazia 12 anos. Aí foi em 62. Aí tinha o Bortolato. Ah, O Bortolato eu lembro. quebrou. Na Rua Brasil. Quebrou. Bortolato, Bortolato. em frente ao Norris Mota. É. O Bortolato era na Brasil com a Belém. O Paulo Cury veio aqui. Morava do lado. Veio atrás de mim. Eu não queria saber disso. Na Rua Belém tem uma lanchonete e do lado tem até hoje a casa onde morava o Paulo Cury. Tem lá. É isso mesmo. É, até hoje. E o Paulo Cury foi batendo até que ele conseguiu me convencer. Entendeu? E aí eu arranjei um advogado bom e fizemos um acerto com o Bortolato e o Bortolato fugiu. E eu abri onde estava o Bortolato. Que é a Rua Belém. Que é a Rua Belém. Aí de lá, ainda era Empório lá. Era Empório Curitiba. Aí, nessa época, uns 40% aqui da Vila Mota, eu vendia fiado. Aí eu abria a filial, abria a dinheiro. Passado um mês eu vim aqui, cortei o Fiado. Fiado, acabou. Noiteci na sexta-feira, vendendo fiado, e amanheci no sábado vendendo a dinheiro. Olha, triplicou o movimento. Que apuro que nós passemos. Aí eu tinha um irmão meu, o caçula. Era um cara bom, bacana. Socidor. Nossa Senhora. Aí a minha mulher ficou lá e eu vim para Curitiba aqui outra vez. Aqui. Ela ficou tomando conta lá e eu de cá. E fomos embora. Aí depois a minha filha casou com o Quimelo. Entendeu? Com O Esther Quimelo. O Esther Quimelo. O Esther lembra dele, né? Lembro. É da sua época. É da Não, minha época. é um pouco mais velho. Pouquinha coisa mais velha, um pouco mais velha. E aí foi aquela luta. Aí eu comprei aqui esse prédio do Parque das Américas, era do pai do Quimelo. Aí eu comprei esse prédio. Aqui embaixo. Junto com o Quimelo. A metade era do Quimelo e a metade era minha. Entendeu? Compramos do pai dele. Aí abrimos um empório encostado no mercado municipal. Entendeu? Aí fiquemos com a Vila Mota, a Rua Brasília. Parque das Américas. O Parque das Américas ainda não tinha abrido. E aqui perto do mercado. Perto do Mercadão. Aí, passado um mês e pouco, abrimos o Parque das Américas. Que aí o Parque das Américas ficou o centro da compra. Ficou grande. Ficou Mas grande. o senhor já estava bem Tava. financeiramente. Tinha Tava. poder de fogo Bem controlado. para negociar. Bem controlado, bem certinho. Aí muitas coisas que eu não sabia, que o Quimelo não tinha assim prática do empório, para lidar com o povo mais baixo, mas tinha na parte alta. Aí eu aprendi com o Quimelo. Aí eu fui aprendendo com o Quimelo. E o Quimelo foi aprendendo comigo. Trocava, né? Foi trocando. Os conhecimentos.
Aí, essa parte aí era em 64, 65, 66, nós abriu um escritório em São Paulo. E aí veio, em 67, veio um genro meu, o outro, o Arthur. O Arthur se conheceu? Arthur Junqueira? Conheci. Esse que ficou lá em São Paulo. Ficou lá uns 2 anos. E depois voltou, porque aí eu arrumei um outro cara lá, porque nós ficamos lá com esse escritório nós ficamos de lá 67... vocês faziam as compras, né? É de 67 até 80, quase até 90, entendeu? Ficamos muitos anos. E aí, é que deu a primeira virada quando esse Magatti, o Zé Magatti, aqui, o que Zé que é Lúcio. esse? Meus primos. Seus Meu pai primos. era irmão do pai deles. Estava comprando a Praça da República para pôr negócio de gás, né? Eu não sei se você lembra disso. E aí não deu certo e vieram oferecer para mim. Que é onde é a Casa Bahia hoje, né? Porque na onde é esquina a era Casa o banco. Bahia. E pra cá, naquela entrada que os carros entram, é que o senhor... Aí o preço que o cara deu para mim, eu deixei ele preso no escritório. Entendeu? E arrumei outras pessoas para acertar. No mesmo dia eu comprei o prédio. Eu achei que era um negócio bom, e era um negócio Nossa, muito bom. Praça da República? Entendeu? Aí, porque aí os seus primos tinham desistido e eu comprei. Isso aí já foi no fim de 69. E abri em fevereiro de 70. Inaugurei Praça da República. Praça da República. Como eu inaugurei a Curitiba em 1950 com as crianças, quase um quarteirão de crianças, por causa da a bombinha, da bala, né? Aconteceu na Praça da República, 20 anos quase depois. Você vê cada um? 20 anos. Da Praça da República... Aí da Praça da República... Foi para a Rua Brasil. A praça, aí já tinha a Rua Brasília e o Empório. Aí da Praça da República, nós abriu o Parque das Américas, supermercado. Que o Papa Júnior veio inaugurar. Era o presidente do Sesc, né? Foi quando eu fui convidado, fui ficar na casa dele, lá em Betioga. Fiquei uma semana na casa do Papai Júnior. Aí o Quimelo ficou em amizade, o Quimelo também fez parte do Sesc, entendeu? Aí ficamos amigos. Aí quando nós abrimos o Parque das Américas, aí nós, quando terminou, aí acertei abrir a Rua Brasil. Porque naquela época... Onde hoje funciona o Chacareiro. Eu nunca fiz empréstimo de ninguém, só trabalhei com o dinheirinho, tudo no dinheirinho. Nunca fiquei devendo para ninguém, entendeu? Só para fornecedores. Mas fornecedor tinha que ter. Fornecedor tinha que ter. Não tinha jeito. Olha, eu tinha um fornecedor de arroz, entendeu? Quando eu iniciei, que era meu amigo mesmo, ele não gostava do meu tio, que era sócio. Ele ia lá sempre me olhando, nunca me ofereceu nada. O dia que eu separei, ele chegou com uma carrocinha, 10 sacos de arroz. Ele chamava-se Jacinto Simões Costa. Não sei se você viu falar dos seus pais. Não. Aí, ele me vendeu 10 sacos de arroz, eu vendi em 2 dias, tudo à vista, para pagar em 30 dias. O senhor fazia o dinheiro e trabalhava com o dinheiro. Quando eu pagava 10 sacos para ele, eu já estava devendo quase 100 sacos. Eu não precisava de dinheiro de ninguém, só o dinheiro do arroz, só vendia dinheiro. Isso também que foi uma grande coisa para mim, viu? O senhor foi o arroz praticamente, o seu Renato foi a batata? Meu arroz. O Renato foi a batata. Da Rua Brasil, o senhor abriu na Minas? Não. Você vê, Minas era Curitiba o Renato também? era tão amigo meu. Quando eu inaugurei a Praça da República,
Ele lavou 5 sacos de batata e mandou para mim. Vendeu numa hora, porque naquele tempo era batata tudo Nossa feia, né? Senhora. Chega aquela batata linda, vendeu tudo de repente, entendeu? Isso foi o Renato que mandou para mim, entendeu? O Renato, fomos muito amigos mesmo, entendeu? Seu Antônio, o senhor montou esse império todo com muita Aqui. luta, É, né? Aí acertemos tudo direitinho. Aí eu comprei o prédio da Rua Mina, que era do Zancanelo. Na esquina, com a Ficou Ceará. a central ali por uns tempos. Aí depois, em 1980, Na Rua 79, 80, não, construímos o prédio da, Lá na avenida. na avenida. Na Rua São Paulo, lá embaixo, com a... Quando terminamos, que mudemos, aí eu derrubei lá e construí lá. Entendeu? Aí o Gelquimelo já não estava. Nós já inaugurei sozinho lá. Sozinho. Quando eu terminei lá, nesse meio tempo, eu já tinha 2 filiais fora. Tinha Monte Alto e Jabuticabal. Fora. Sei. Então o senhor tinha Aí duas depois lojas. abri Na a Rua 15. Aí depois da 15 eu abri Bitinga. Então o senhor tinha Jabuticabal, Monte Alto e Bitinga. E Bitinga. Três lojas. E 8 aqui. O senhor conseguia dormir? Conseguia dormir? Dormia sim. Pensava Dormia muito. porque sabe o que acontece? A canseira era grande. Você tinha que dormir. Entendeu? Sempre dormi bem. Isso foi uma das grandes coisas para minha vida. Dormir bem. Sempre. Durmo bem até hoje. Seu Antônio, aí o senhor parou aí? Não, aí nós ficamos, nós abrimos Itapos, né? Nós ficamos São Paulo e o Atacado. O Atacado era um atacadão grande também, muito grande. Que o senhor tinha... Então nós ficamos com 15 lojas, o Atacado, esse Atacado nós tínhamos 65 caminhões de entrega, entendeu? Aí depois veio a mudança das computações. Aí comecemos a entrar. Aí ficou difícil. Você entendeu? Aí é que você vê o que faz a cultura. Ficou difícil para quê? Para mim. Para comprar? Não, para comprar... para vender? Organizar. Você entendeu? Na maneira que você organizava aqui, o povo que trabalhava ficava mais organizado. Você está entendendo? Então aí correu o risco. Aí é que nós conseguimos anuir bem, entendeu? Devido a essa posição. E quando nós abrimos essa central, o Zé Júlio, que era pai desse aí, quebrou. Do Zé Júlio. Não sei se você lembra. Eu lembro. E aí eu trouxe ele, Pra fui controlar. trabalhar com o senhor. Para trabalhar comigo. E ele foi acertando. Ele tinha comprado um apartamento, passou por nome do Quimelo, senão ele perdia. Aí o Quimelo morreu, aí quitemos o prédio e passemos para ele outra vez. Aí ficou dono do prédio sem problema nenhum. E o Zé ele foi acertando, até que saiu. Sabe quantos da família que eu trouxe, que era tudo pobre, sem escola, entendeu? 86 pessoas. Para trabalhar com o senhor? Para trabalhar, ensinar eles, orientar. Nenhuma dessas pessoas estão no serviço bruto. Nenhum. Entendeu? O senhor trouxe todos de Minas? Todos. Do seu lado, do lado da sua esposa? Dos dois lados. Aí o senhor resolveu encerrar tudo? Aí depois eu fui trabalhando, né? Aí quando eu vi que não dava, não ia dar mais. Não estava indo mais. Aí eu peguei e vendi. Vendi para o Jimenez? Vendi para o Jimenez. Entendeu? Foi assim a minha vida, vê?
Mas foi uma vida dura. Mas aí você também, a hora, quando o senhor vendeu para o Gimenez, o senhor já estava um pouco cansado com uma certa idade, né? Estava, Já porque tinha que descansar. eu já estava com 76 anos, 77. E outra, e trabalhando duramente. Duro, porque o senhor está dizendo a época que o senhor roça, lavoura, isso tudo vai desgastando e cansando você vê, muito, né? Eu tive tanta sorte. Eu tive gripe, uma em 54, uma em 62. E que me fez parar de trabalhar. Entendeu? Seu Antônio, me diga uma coisa. Então, o senhor foi um homem bem-sucedido, é um homem feliz porque conseguiu agrupar toda a família sua e da sua mulher no seu empreendimento, que foi a rede de empórios e supermercados depois. Eu fico contente quando eu vejo uma pessoa como o senhor, que foi um empresário extremamente sucedido, e amigo do seu Renato Ramírez também sucedido, que se ajudavam mutuamente, né? Para crescer. Né? Que hoje é difícil você ver isso. É difícil. Muito. Difícil. E a amizade que vocês conservam até hoje? Olha, amizade sincera. Desde o primeiro dia, eu lembro o primeiro dia que eu encontrei com o Renato. Então, precisa juntar o senhor e ele lá tomar um cafezinho na lanchonete do supermercado, né? E o seu Renato mora no mesmo prédio que o senhor? Mora. Ele mora no... no terceiro andar. No 31. E eu moro no 8º. Me diga uma coisa, o senhor é feliz? Graças a Deus. Eu vejo o senhor sempre andando para lá, para cá. O seu Antônio trabalhou muito, né? Que nem agora, eu estive em Betioga. Eu levantava às 6 horas da manhã para ir fazer caminhada. Porque eu preenchia todo o meu tempo. Às 8 horas eu ia tomar café, 8h30. 9 horas, 9h30, eu ia para a discoteca e ia ler o jornal. Eu ficava até às 10h30. Às 10h30, aí eu ia lá na praia. Aí ia lá, eu tomo uma caipirinha. Eu fico lá 1h30 tomando aquela caipirinha. Depois você vai almoçar. Aí depois eu vou almoçar. Aí depois eu durmo. Entendeu? Aí eu durmo umas 3 horas. De noite, janta. Tem o bailezinho lá, nós vai dançar. Entendeu? Quer a vida melhor? Então, para preencher tudo isso, você tem que levantar cedo, senão não dá tempo. Não, quem dorme muito diz que aproveita pouco a vida, né? Pouco. O senhor gostou? O que o senhor achou dessa entrevista? Olha, eu achei assim Eu tenho muito a agradecer ao senhor. Não, mais aos vereadores, ao presidente da Câmara. Ao presidente da Câmara. Marcos Cripa. De ter feito isso daí, porque, queira ou não queira, essas coisas sempre servem para os jovens. Porque essa que o senhor contou hoje é a sua história. É a história das suas raízes. Então, Catanduva foi bom para o senhor. Foi bom. Acolheu o senhor, acolheu sua família toda. Claro. Te deu... Olha, é um lugar que nós ficou agarrado nesse aqui, que nós gostamos, adoramos Catanduva. Que interessante. E não tem uma pessoa em Catanduva que você falar do Curitiba, ele sabe quem é. A cidade que nós, depois de Catanduva, que nós mais gostamos do Brasil, era para ser Juiz de Fora, porque era vizinha lá. Vizinha de lá que o senhor nasceu. Mas eu tive pouco contato. Eu tive bastante contato em Curitiba. E como tinha o nome, e encontrava muita gente lá, e muita gente vinha de Curitiba, eu fiquei simpático com a cidade de Curitiba. Mas a principal nossa é Catanduva. Catanduva, não. O senhor quer deixar alguma mensagem? Não, é o seguinte, eu quero agradecer o presidente da Câmara, os vereadores, e o senhor, professor José Magatti. Sim. De ter essa paciência que isso.
assistir essa palestra comigo. Não, para nós é uma honra. O senhor sabe que a gente tem uma certa idade também, graças a Deus. Ali, como é que chama? Isabela Cremonini. E a Isabela Cremonina, que nos atendeu muito bem aqui. Isabela eu muito agradecer a todos vocês. É jornalista, Isabela. É jornalista? Jornalista. Muito Seu Antônio, para nós aqui é um aprendizado, a gente está aprendendo. O senhor não imagine, o senhor pode ter ideia do que é a gente entrevistar o senhor, entrevistar um Pedro Nechar, um João Reguini, um Renato Ramírez, pessoas que foram influentes e são na cidade, que deram muitos empregos. Que nem o Renato. O Renato hoje é um baluarte. Né? Que o Renato... Você sabe qual era o sonho do Renato? O senhor deve ter tido um sonho quando o senhor estava lutando com dificuldade, para a gente encerrar a entrevista. O sonho do Renato, meu particular amigo, que eu tenho um respeito muito grande, era ele ir no restaurante do trem. Porque ia no restaurante quem dormia no dormitório. E ele falou, professor, eu ia na segunda classe e não tinha direito de ir no restaurante. Mas o dia que eu estava bem de situação, eu reservei uma cabine dormitório, acordei quase ali perto de São Paulo, me espreguicei e aí fui no refeitório. O senhor vê uma pessoa como o senhor Renato ter tido um sonho desse. Quer dizer, a gente aprende. Isso é um aprendizado para a vida, que as pessoas hoje têm aí saúde, têm muita coisa e falam que são infelizes. E ele via tudo isso daí. Porque o Renato... Ele foi mais viajado do que eu, porque ele foi motorista de caminhão. Foi. Ele levava produto, milho, daqui para o Rio, e trazia esterco de galinha naquela época, que as granjas só tinha no Rio, entendeu? E ele vendia aqui. Trazia sal. Mas era um homem esperto, né? Era. Naquela época, eu não sei como é que vocês tinham essa visão das coisas, né? Imagine pegar aquele cor de porco lá. Mas você vê, os acontecimentos, né? Que ia tendo. Na época, que né? ia tendo na época. E a gente aproveitar aquela oportunidade e não deixar perder. E agarrar. Entendeu? Olha, mas não é fácil. Não, eu sei, eu imagino. Em 1946, eu fui no médico, porque eu tinha... um amigo meu que morava de frente e ele era dono da rádio propaganda, que naquele tempo eu nem lembro se já tinha difusora. Acho que já tinha difusora, estava começando. Era a Rádio Piratininga. Tinha a rádio propaganda. E ele chegou e tinha um cara que tinha comprado uma propriedade e ele estava ali contando, né? Eu colhia uma abóbora de 15 quilos, né? E eu não, como não tinha escola, nem sabia, e eu falava abóbora, né? O que é isso, rapaz? A abóbora nós colhia lá na fazenda de 25 quilos. E ele estava de frente. Aí um dos caras falou, não é abóbora, não, é abóbora. Ô, você quer me ensinar? Entendeu? Fiquei bravo com o cara, viu? Aí depois deu uma pinga pro cara. Aí o cara me chamou lá de um canto e falou assim, não é abóbora, não, é abóbora. Nunca eu esqueci. Aí eu fui no médico
para ver se eu tinha algum problema, porque eu não sabia falar. Que as palavras a gente aprendia com o professor. Ia juntando. Eu né? pensei que eu falava daquele jeito, que eu tinha algum defeito. Eu pensei que quem era normal, ele sabia falar tudo. O senhor não era normal. O senhor não sabia. Eu estava com 23 para 24 anos, isso, entendeu? Olha, Que coisa, para hein? você ver Uma coisa que marcou, como né? que marca. Marca. Porque eu pensei, o médico me examinou e falou, não, você não tem nada, é que você não sabe falar mesmo. Falar. Não era letrado, né? É. Ô, seu Antônio, então, um abraço. Muito obrigada, viu? Para nós, realmente foi uma entrevista gostosa, um papo agradável. Nós só temos a agradecer a sua visita aqui. Leva um abraço dos vereadores, do nosso presidente da Câmara, Marcos Cripa, da Isabela, meu, para sua esposa, para os seus filhos, seus netos. E que Deus conserve o senhor com essa simpatia e com saúde por muitos e muitos anos. Muito obrigado, muito obrigado. E graças a Deus, chegar numa idade como eu estou e fazer as caminhadas que eu faço. Não, continua indo para Bertioga, vai caminhar. Eu vou caminhar todo dia cedo também, tem que fazer isso. E dançar é bom, hein? Dançar é bom. Na nossa idade, na sua, na minha, dançar é muito bom. O dinheiro não precisa mais. Nós temos que ter saúde. Eu já nem penso mais. Dinheiro. Seu Antônio, fique com Deus. Um abraço, nós vamos tirar umas fotos, viu, seu Antônio? Estamos em cima.